porrada, tiroteio e explosões. Todos esses elementos formam um bom filme. Esse é o Luz, Câmera e Ação, e o episódio de hoje é sobre heróis. Assim como todos os gêneros do cinema, o filme de ação sofreu uma grande evolução com o passar dos anos. Mas tem um elemento que está presente desde sua origem: o herói. Durante os anos 20 e 30, os filmes de ação eram basicamente aventuras com piratas e guerreiros de espadachim. Depois, nos anos 40 e 50, o gênero deu suas caras através dos faroestes e dos filmes de guerra, até que Alfred Hitchcock, com North by Northwest, deu origem ao gênero de ação e espionagem, que ficou mundialmente famoso nos anos 60 através do James Bond, o primeiro grande herói dos filmes de ação. Nos anos 70, os filmes de ação ficaram mais obscuros. Era o surgimento do crime urbano, que é basicamente os filmes de ação que existem hoje em dia. Nos anos 70 também surgiram os exploitations, que são filmes que exploram muito um nicho muito específico, como black exploitation, filmes de mulher na prisão e filmes de motoqueiro. Nos anos 70 também surgiram as artes marciais nos filmes de ação. Os anos 80 ficaram conhecidos como a era da ação em Hollywood. O gênero virou sinônimo de bilheteria e em 88 atingiu seu ápice com o filme Duro de Matar. E aí nos anos 90, os filmes começaram a ter orçamentos incríveis, nunca antes vistos dentro do gênero. E também nasceram as franquias e as grandes continuações do cinema de ação. A partir dos anos 90, os super-heróis começaram a dar suas caras no gênero de ação. E hoje, o que predomina o gênero basicamente são efeitos especiais e heróis usando um calça leg justinha. Ridículo. E agora confira um top 10 com os 10 maiores heróis de ação de todos os tempos. Heróis de verdade, e não aranhas humanas com roupinhas de mulher. A lista a seguir foi muito bem pensada e feita por uma equipe de uma pessoa. Eu. Os critérios utilizados foram brutalidade e gosto pessoal. E quem não gostar da minha lista, eu meto bala. Em 10º lugar, temos o personagem de Nico Toscani, do filme Nico, Acima da Lei. O personagem foi vivido por Steven Seagal. Nico Toscani basicamente é um policial que ele se envolve muito num caso que ele está resolvendo. E aí ele acaba sendo afastado do caso. Os suspeitos que ele tinha prendido, então, acabam sendo soltos e eles voltam pra rua. Então Nico decide que é hora de fazer justiça com as próprias mãos. Hey, why you fucking my friend, man? Hey, man, I'm not in the mood. Hey, fuck your mood, man. Em 9º lugar, temos El Mariachi, personagem vivido por Carlos Gallardo no filme El Mariachi e Antônio Banderas no filme Desperado e Era Uma Vez no México. O curioso é que o primeiro filme da trilogia ele custou somente $7.000 e é o filme até hoje mais barato que já conseguiu uma distribuição em cinemas nos Estados Unidos. A sequência de El Mariachi, que foi o filme americano Desperado, acabou custando $7 milhões. Quer dizer, um porrilhão de vezes a mais que o filme original. Em 8º lugar temos Frank Bullitt, que é o personagem vivido por Steve McQueen no filme Bullitt. O filme basicamente conta a história de um policial durão de São Francisco que está à procura do rei do crime lá da cidade, depois que ele encomendou a morte de uma das testemunhas que o Frank Bullitt estava protegendo. O filme é muito famoso pelas suas cenas de carro e perseguição pelos morros de São Francisco. Em 7º lugar, temos a personagem Coffee, vivida por Pam Grier no filme Coffee. No filme, Coffee é uma enfermeira que decide fazer justiça com as próprias mãos depois que a sua irmã é violentada pelos chefões da droga da cidade. O filme foi filmado em 18 dias e foi um sucesso estrondoso. E ele foi muito revolucionário porque é um dos primeiros filmes com uma protagonista feminina negra forte. So you wanna play with knives, huh? Well, you picked the wrong player. Em 6º lugar, temos John McClane, o personagem vivido por Bruce Willis na série Duro de Matar. O personagem só não ficou entre os 3 primeiros porque o último filme da série foi uma porcaria, foi uma merda,
Ele acabou com toda a origem do personagem, com todo o universo estabelecido. Foi uma enorme porcaria e por causa disso, o John McClane não tá em primeiro lugar, basicamente. No longa original, o John McClane nada mais é do que o cara errado, no lugar errado, na hora errada. Em quinto lugar, nós temos o personagem Harry Callaghan, vivido por Clint Eastwood na franquia Dirty Harry. No filme original, Dirty Harry está atrás de um serial killer que se auto-intitula Scorpio. O personagem do Scorpio ele foi inspirado no assassino em série do Zodíaco. Ian, this is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off. You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Em quarto lugar, temos John Matrix, o personagem vivido por Arnold Schwarzenegger no filme Comando para Matar. O filme se passa no fictício país de Valverde. O país ele é cenário de muito filme de ação, quando eles não querem especificar que lugar que está se passando o filme. O filme do Predador também se passa em Valverde, Os Mercenários, o primeiro filme se passa lá, e vários outros filmes de ação. Em terceiro lugar, temos o personagem de Lee, vivido por Bruce Lee no filme Operação Dragão. Bruce Lee, infelizmente, morreu 3 semanas antes do lançamento desse filme, que seria o primeiro filme dele, norte-americano, a estrear nos Estados Unidos. Medalha de prata para Lone Wolf McQuade, o personagem vivido por Chuck Norris, no filme McQuade, o Lobo Solitário. O filme conta a história de um ex-Texas Ranger que vai à procura de vingança depois que os seus amigos são mortos. O curioso é que o personagem vilão do filme é vivido por David Carradine, só que ele foi originalmente escrito para ser o Bruce Lee. E essa é a segunda vez que Carradine faz um outro papel do Bruce Lee, já que o seriado Kung Fu era para ser com Bruce Lee e não com David Carradine. E o primeiro lugar, medalha de ouro, o mais brucutu herói de ação da história do cinema vai para Marion Cobretti, o personagem vivido por Sylvester Stallone no filme Stallone, Cobra. E o filme conta a história de Cobretti, um policial que tem a missão de proteger uma supermodelo depois que ela vira alvo de uma gangue que aparentemente mata pessoas sem nenhum motivo. E o roteiro do filme, ele nada mais é do que um dos primeiros rascunhos para a história do filme Um Tira da Pesada, do Eddie Murphy. O Stallone, ele foi originalmente escalado para ser o Axel Foley naquela franquia, só que ele acabou não topando. E ele meio que usou a ideia original que tinha naquele roteiro para escrever o roteiro do filme do Cobra. Cretino, você adora dar tiro. Eu odeio gente assim. Você é um imaturo. Você é um cocô. E eu vou matar você. Como é que é, cara? Eu tenho uma bomba aqui. Eu mato ela. E mando isso tudo pelos ares. Vai fundo. Eu não faço compra aqui. Eu não quero conversar com você. Chama a televisão pra cá. Com louco eu não negocio. Eu mato. Eu não sou nenhum louco. Eu sou um herói. Você está diante de um caçador. Sou o herói do mundo novo. Você é uma doença. E eu sou a cura. Morra! Solta! Hasta la vista, baby. Alright, and action. Durante os anos 20 e 30, os filmes de ação eram basicamente filmes de aventura, com guerreiros, espadachins e piratas. Depois dos anos 30 e 40, o gênero se transformou nos famosos faroestes e nos filmes de guerra. Então, Hitchcock, com North by Northwest, deu origem ao gênero de ação e espionagem, que ficou mundialmente famoso nos anos 60 através do James Bond, o primeiro grande herói dos filmes de ação. I think it works.